Sabe aquelas frases antigas que a gente às vezes encontra em textos ou rituais? Elas podem ser verdadeiras cápsulas do tempo, guardando segredos de um mundo que era, bom, completamente diferente do nosso. Hoje, a gente vai abrir uma dessas cápsulas para desvendar um mapa perdido do universo. É que, escondidas dentro de certas cerimônias e rituais, existem expressões que carregam ideias de uma época em que a visão do cosmos era radicalmente diferente. Elas são como fósseis linguísticos. E o nosso mistério de hoje começa exatamente aqui. Essa frase, retirada de um ritual maçônico, é o nosso ponto de partida. Ela fala sobre deixar uma tal de morada sublunar. Mas afinal, o que isso quer dizer? Para responder essa pergunta, a gente vai precisar fazer uma viagem. Uma viagem de quase 2 milênios no tempo, de volta para uma visão de universo que moldou o pensamento ocidental por séculos e séculos. Então, vamos lá. Para entender o que é sublunar, primeiro a gente precisa conhecer o mapa cósmico que deu origem a essa palavra. Bem-vindos ao mundo que existia abaixo da Lua. E o grande arquiteto desse universo todo, ninguém menos que o filósofo grego Aristóteles. Foi ele quem criou um modelo cosmológico que dominaria o pensamento no Ocidente por quase 2000 anos. Pensa só. No modelo de Aristóteles, a coisa era assim. A Terra era o centro de tudo, fixa, imóvel. E ao redor dela giravam esferas concêntricas, perfeitas, cristalinas, que carregavam a Lua, os planetas e todas as estrelas. E aqui está o ponto crucial. A esfera da Lua não era só mais uma esfera. Ela era uma fronteira, uma divisa fundamental. Tudo que estava abaixo dela era considerado o reino sublunar. Basicamente, era o nosso mundo. E como era esse nosso mundo? Bom, ele era definido pela imperfeição. Era feito dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e por causa disso estava sempre mudando, se corrompendo, decaindo. Era o mundo do nascimento e da morte. Ok, se o nosso mundo era esse reino do imperfeito, o que será que existia para além da Lua? A resposta revela um universo de perfeição absoluta. Era o oposto completo, um contraste total com o nosso mundo. O reino celestial era visto como perfeito, eterno. Ele não mudava, não se corrompia. Era de uma natureza completamente diferente. É que os céus não eram feitos dos mesmos 4 elementos que a gente tinha aqui na Terra. Não, eles eram compostos por uma quintessência, ou, em latim, quintessência. Essa substância divina era considerada perfeita, eterna, e é daí que vem a nossa palavra etéreo. E o mais incrível é como essa estrutura antiga do universo sobrevive na nossa língua até hoje, sabe? Quando alguém diz que está no 7º céu, essa pessoa está, sem nem perceber, ecoando esse mapa do universo de Aristóteles com suas várias esferas celestiais. Essa ideia de uma essência celestial presa na matéria terrestre, claro, fascinava os alquimistas. Eles acreditavam que através de um processo chamado sublimação, poderiam usar o fogo para purificar substâncias e extrair seu espírito, sua quintessência. Como, por exemplo, ao destilar o espírito do vinho, que é o que a gente hoje chama de destilados. Por quase 2 milênios, esse foi o mapa aceito do universo. Mas uma revolução científica estava chegando, e ela vinha pronta para despedaçar essa visão de mundo, quebrando as esferas uma por uma. É difícil até de imaginar o quanto esse modelo de Aristóteles era dominante. Então, quando Copérnico e, mais tarde, Galileu sugeriram que a Terra é que girava em torno do Sol, isso não era só uma correção de rota astronômica. Era um ataque direto à estrutura da realidade como ela era conhecida. As observações de Galileu com seu telescópio confirmaram a teoria de Copérnico. Mas essa verdade científica o colocou numa rota de colisão com a autoridade da época, que considerava as ideias dele uma heresia perigosa. E as consequências foram terríveis. Já idoso, doente, Galileu foi ameaçado de tortura e forçado a negar publicamente aquilo que ele sabia cientificamente que era a verdade. A revolução científica não só corrigiu um mapa, ela rasgou o mapa antigo em pedaços. A Terra era só mais um planeta. Os céus, afinal, não eram tão perfeitos assim. A fronteira clara entre o nosso mundo e o celestial simplesmente desapareceu. Não existia mais um para cima literal para onde. E isso tudo nos traz de volta para nossa frase lá do começo. Se o mapa do cosmos foi destruído, por que a ideia de uma morada sublunar sobreviveu? Como ela se transformou num símbolo?
A resposta está no poder da metáfora. O mapa físico do universo mudou, claro, mas a ideia de subir de um reino inferior para um superior, essa ideia era simbólica demais para ser simplesmente abandonada. E a transformação é fascinante. A morada sublunar deixou de ser um lugar físico para se tornar um símbolo da nossa existência terrena, imperfeita, mortal. A ascensão não é mais uma viagem pelas esferas planetárias, mas sim uma jornada ética, espiritual. É como subir uma escada de virtudes, como a fé, a esperança, que é simbolizada pela âncora, e a caridade, representada pelo coração. Então, da próxima vez que alguém se deparar com uma frase como morada sublunar, vale lembrar: não se trata de ciência antiga, mas sim de um símbolo muito duradouro da aspiração humana. A jornada de um mundo imperfeito em direção a algo mais elevado. Uma mansão etérea que não fica num lugar físico, mas que existe como um ideal a ser alcançado.